Povo de Deus, a paz do Senhor, como é que estão? Seja bem-vindo ao nosso canal e não esqueça que estamos na série Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre os dons espirituais que o Espírito Santo concede à sua igreja conforme o seu querer, a sua vontade, os seus propósitos e a sua soberania. Em na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz uma lista de pelo menos 9 dons: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de cura, a operação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espírito, a variedade de línguas e as interpretações das línguas. Então, expondo para os irmãos aqui a existência desses dons, precisamos ponderar aqui algumas situações, como por exemplo, os dons espirituais não é garantia de salvação. Então, não, não significa dizer que pelo fato de eu ter o dom espiritual ou espirituais, eu esteja já salvo. Então, os dons espirituais não garantem a minha salvação. Lembra daquele texto? Em teu nome não preguei, em teu nome eu não curei, não fiz maravilhas, em teu nome não te conheço. Então, assim, eles tinham os dons, porém, não tinham a salvação. Então, os dons espirituais não é garantia de salvação. Segundo lugar, o segundo ponto que eu pondero é que os dons espirituais não significa santidade. Lembrem-se da igreja em Coríntios. A igreja portadora dos dons, uma igreja, vamos dizer assim, espiritual, em alguns sentidos. No entanto, era uma igreja problemática, uma igreja que se tornou carnal, uma igreja que se distanciou, em vários pontos da poderosa palavra de Deus, fugindo até da moral e da conduta da vida cristã, e essa foi uma das razões que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse essas cartas. Inclusive, havia problemas até na ceia. Então, os dons espirituais não têm nada a ver com santidade. Outra coisa é os dons espirituais não torna o portador do dom melhor do que o outro. Então tem pessoas que respiram um ar de superioridade porque tem um dom espiritual da parte de Deus. E às vezes essas pessoas são humildes, são tranquilas, mas quem a observa transforma essas pessoas em semideuses, né? Porque o pregador tem um dom, porque aquela cantora tem um dom, porque aquele irmão tem um dom da profecia, da revelação, e essas pessoas acabam tentando endeusar, né, essas pessoas e até menosprezando a si mesmo pelo fato deles terem um dom e essas pessoas não têm. Então, os dons espirituais não significa dizer que essas pessoas que possuem são melhores, mais importantes ou superiores. Na obra de Deus, todos nós somos servos. Outra coisa, os dons espirituais não significa sinal de espiritualidade. Como já dei um exemplo aqui da própria carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aqui vai um conselho para quem possui, receber os dons espirituais, que os dons espirituais não devem ser usados para sua autopromoção. Os dons espirituais é para promover o reino de Deus, para a glorificação do nome de Jesus e para a edificação da igreja aqui na terra. Então, para a gente encerrar, os dons espirituais devem ser avaliados pela igreja a fim de que a igreja não seja enganada pelos pseudos movimentos que estão distantes da poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde,
Espero que este vídeo tenha falado de maneira especial ao seu coração. E lembrando, eu creio piamente na atualidade, sim, dos dons espirituais. Acredito que o Espírito Santo continua o mesmo, operando e distribuindo os dons espirituais para a sua igreja, conforme Ele queira, conforme a vontade dEle e a soberania dEle. Que Deus te abençoe e não esqueça, estamos na série Espírito Santo e nos vemos no próximo vídeo.